Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Rogério Húngaro, está começando mais um Húngaro Sincero. E hoje é dia de quê? Hoje é dia do nosso momento de fé. E hoje vamos falar de um assunto muito comum nas igrejas cristãs, tanto evangélicas não, protestante quanto na católica. E vou explicar a diferença de adoração com idolatria. Então, fique atento e simbora pra vinheta. A adoração nada mais é do que um ato de gostar com um modo intenso, podendo ter ou não uma conotação religiosa. Demonstra um extremo respeito por algo ou alguém, uma extrema devoção por algum lugar, uma coisa ou alguma pessoa. A mais comum da religião cristã é a adoração a Deus, como todo mundo sabe, não é? Adorar a Deus é reconhecê-lo como Deus, Criador e Salvador, o dono de tudo que existe. E também é o primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Que amar e adorar tá ali, ó. No cristianismo temos somente um Deus e devemos render glórias a Ele, como ensinou Moisés, né? Com a tábua dos 10 mandamentos, a tábua das leis dos 10 mandamentos, não é verdade? E em Êxodo 22:3 tem uma passagem sobre isso. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Êxodo 22:3. Somente Deus pode ser o objeto da nossa adoração. Para os cristãos, eu tô falando, tá, gente? Trata-se de Deus trinitário e, portanto, as três pessoas da Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A adoração nas igrejas tem duas formas. Uma delas é a adoração do próprio Deus, em forma de reconhecer a pequenez da alma humana e louvar a Deus por sua eterna e incomparável santidade e grandeza. Essa é uma das formas. Na religião católica, além da adoração a Deus soberano, o rito da missa temos também a adoração eucarística, pelo fato de que o pão e vinho se tornam literalmente o corpo e sangue de Jesus Cristo. É uma maneira pelo qual os católicos adoram a Jesus. E está errado? Não. Adorar a Deus é reconhecer com respeito e submissão absoluta que nós, criaturas, não somos nada, que só existimos porque Deus fez a gente, porque Ele quis. Caso contrário, a gente não era nada. Nada vezes nada. Daí, por conta da adoração, vem a idolatria, que é um termo genérico que os cristãos usam para aqueles que praticam a adoração para aquele que não é Deus, ou seja, qualquer outro ídolo, sendo ele religioso ou não. Olha só, eu andei pesquisando para falar para vocês, ó. Idolatria é um termo originalmente de cunho cristão e religioso. A idolatria foi duramente condenada por certas religiões cujos ritos não incluem imagens ou ídolos. É o que eu falo. As pessoas falam que os católicos são idólatras, mas na verdade eles tiram em base aquelas pessoas que são ignorantes, que não têm o saber. Na verdade, tem muitas delas que nem fizeram a catequese direito, né, para poder saber. E também não só religiões do cristianismo. Como por exemplo, além da Bíblia, a Torá e o Alcorão são particularmente taxativos quanto à idolatria, comparando-a com alguns dos piores crimes e pecados que existem. Particularmente, muitas pessoas que são protestantes sempre acham que os católicos são os que adoram santos.
Mas idolatria não é só adorar santo. Pode ser ou aquele padre que tá lá na frente, que a pessoa só fala assim, eu vou naquela igreja só por conta daquele padre. Ou por conta daquele pastor. Ou por conta daquela irmã que faz profecia. E a pessoa fala assim, eu vou no culto hoje só porque a irmã fulana tá lá. Isso não passa de pecado de idolatria também. E também tem a idolatria do mundo afora por aí, né? Quando uma mãe coloca o filho em primeiro lugar, antes de Deus. O marido, ou quando o marido coloca a mulher, fala que não vai viver sem ele. Isso também é um pecado de idolatria. Quando aquelas pessoas passam horas, dias, semanas em filas de shows. Que quando vê o cantor chora, se descabela. Isso daí não é idolatrar? Tem que se pensar muito bem antes de falar. Nem aconteceu um show cristão aqui na minha cidade, esses dias. E definitivamente eu percebi que muita gente foi ali não para adorar a Deus e a Jesus, mas para ver o cantor. E grita, e se descabela e coisa e tal. E aí, qual é a diferença? Isso é coisa que muita gente comete, esse pecado de idolatria, aí depois vai lá falar mal dos irmãos católicos. Só por causa dos santos. Tem um abismo entre adorável e venerável. Que isso daí vai ficar para outro vídeo. Se vocês verem bem, se vocês lerem bem, tem um livro que chama Catecismo da Igreja Católica, e eu até tenho ele, explica muito bem a diferença entre adorável e venerável. Adorável na Igreja Católica é só Jesus, Deus e Espírito Santo, que é a Santíssima Trindade. Lembrando que esse vídeo se chama Momento de Fé. E hoje, particularmente, eu tô falando, como eu já falei de outras religiões, mas hoje eu tô particularmente falando dos cristãos, sendo eles protestantes ou católicos. E, por último, para finalizar esse vídeo, eu falei sobre adoração, sobre idolatria, né? E alguns termos que as pessoas usam e nem sabem porque usam, e nem sabem o que significam. Por exemplo, a pessoa que chama uma pessoa protestante de crente, ou eles se autodenominam crentes, deveriam saber que crente é todo aquele que acredita. Então, se você já ouviu aquela velha história, aquele velho ditado, que até o Satanás é crente... Jesus Cristo tem poder! Tira todo o mal! É verdade, porque ele crê em Deus. Ele crê que Deus existe e... Então, sendo você católico, cristão ou de outra religião, se você crê que Deus existe, você é crente, basicamente. E o termo evangélico. Esse termo. Olha só, evangélico, que se apresenta em conformidade com os princípios do evangelho. É outra coisa, que não importa se você é protestante, de alguma religião protestante, ou se você é católico. Se você crê e tenta pelo menos viver nos princípios do evangelho, você também é um evangélico. Então, existe o termo protestante, foi por causa de Lutero, que protestou contra o Papa. E aí virou a primeira reforma protestante. Aí, como ele... Depois dele foi surgindo milhares de outras religiões, são considerados protestantes. É aqueles que não são católicos. Tá bom? Então, para resumir o vídeo, adorar a Deus sobre todas as coisas. Deus é o único digno de toda adoração, tá? Sendo ele Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que é o nosso Deus Trino, tá bom? Idolatria, para aqueles que não sabem, além de conotação religiosa, tem outra coisa muito mais além,
sendo ele por jogador de futebol, por palestrantes, por coaches, por famosos, por cantores, sendo ele gospel ou não, sendo ele de religião ou não, são idolatrias. Ficar na fila de shows e engloba muito mais coisas do que você pensa. Sobre marido, sobre namorado. Ai, eu não vivo sem aquela pessoa. Isso é idolatria. Ai, meu filho em primeiro lugar na minha vida. Em primeiro lugar é Deus. E isso é idolatria. Se você é cristã, isso é idolatria. Tá bom? Então, um beijo no coração de vocês. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado do vídeo, tá? Para aqueles que são novos aqui no canal, toda semana eu posto vídeos falando um pouquinho desse momento de fé. Tem os babados da semana, tem os momentos de fé, tem vlog. Se eu vou para alguma festinha, eu gravo para vocês verem depois. E muitas outras coisas. Na verdade, é um grupo sincero, né? Eu baixo lá nos videozinhos lá bastante memes, tá bom? Pra divertir o pessoal. Que a gente já tá nos momentos tão chatos da vida, né? A gente tem que rir um pouco também, não é verdade? Então tá bom, gente. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá ok?